Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Pedimos agora que o Senhor não se esqueça de nos dar a Tua palavra e que essa Tua palavra ela nos traga o ensinamento do Senhor, o temor a Ti, a vívida fé de sermos levados e exortados a compreendermos a Tua boa justiça, a Tua mão que está sobre nós. Abençoa o Teu povo, Senhor. Ouve as nossas orações, as súplicas dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja para que a cada momento os Teus filhos possam glorificar e exaltar o Teu nome. Faz com que o nosso coração compreenda a Tua palavra e na Tua justiça, portanto, folgue e se alegre. Assim, Senhor, nós agradecidos oramos a Ti com o coração impactado pelo Senhor. Oramos agradecidos no nome santo e maravilhoso de Jesus, agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos nos assentar. Eu gostaria de convidar os irmãos para que possam abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 25. E nós vamos fazer leitura do verso de número 31 ao verso de número 46. Mateus capítulo 25, verso de número 31 ao verso de número 46. Verso de número 31 ao verso 46 do capítulo 25. Diz assim, Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, a mensagem de hoje, ela terá como título Em Defesa da Noiva. Geralmente eu não costumo intitular as mensagens. Uma regra das pregações expositivas é que é facultado ao texto, é dado ao texto a liberdade, o arbítrio, para que o texto próprio se intitule. Mas nesse caso aqui do capítulo 25, e eu vou mostrar aqui através dos padrões exercidos nele, o texto se mostra claro, evidente, que Cristo está em defesa da sua nobre
noiva. Eu gostaria, portanto, de falar um pouco do contexto em que esse texto acontece. Perceba aí o capítulo 25, que ele é precedido, irmãos, de 3 parábolas. Veja, você tem no capítulo 25 a parábola dos servos, que, aliás, o finalzinho aí do capítulo 24. Depois você tem a parábola das 10 virgens. E em seguida você tem a parábola dos talentos. Essas 3 parábolas, elas estão intercambiavelmente contando a mesma história. Cristo está se revelando nessas parábolas, dizendo que vai buscar aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Talvez essa expressão aquilo não seja adequada, são aqueles a quem pertence. Perceba que lá na parábola das 10 virgens, a prioridade é resgatar as sãs, as prudentes, aquelas que velaram no aguardo do noivo. Então é natural que no capítulo de número 25, ele, portanto, faça algo, ou anuncie algo ainda mais contundente. Ele anuncia que ele está protegendo, ele está velando, ele está cuidando da sua noiva. Então veja, assim como a sua noiva o esteve aguardando, lembre-se das 5 virgens prudentes, das 5 virgens sãs, das 5 virgens que mantiveram alerta no aguardo do seu noivo. Lembre que em todo o contexto da Escritura Sagrada, o noivo é o Cordeiro, é o Cristo. A noiva é o seu povo, a eleita, a igreja amada, aqueles que foram redimidos, que foram comprados, que foram levados e serão levados à presença de Deus. Então a noiva aqui é a composição da igreja, é o ajuntamento solene dos santos, dos crentes. Agora no final do capítulo 25, ele está dizendo assim, motivos pelos quais ele preserva a sua noiva, razões pelas quais a sua noiva ela é guardada do intento do mal. Mas ele também vai dar um segundo recado, é dizer assim, motivo pelos quais os ímpios são punidos. E qual mal eles fizeram? O que eles cometeram? O que houve em seus corações para que eles fizessem mal a um determinado grupo, que dentro do texto aqui são chamados de pequeninos. Você vai ver que os donos destes tomará, portanto, conta daqueles que estão sendo acusados de não os guardarem. Então, veja só, o contexto aqui, primeiro, é que nós temos os versos de número 31 a 46 sendo precedido de 3 parábolas. Segunda coisa, além de serem precedidos por 3 parábolas que falam diretamente da noiva, daqueles a quem Cristo vem buscar, no capítulo 24 ele falou sobre o que estava sendo reservado para estes eleitos. Ele fala, portanto, lá no capítulo 24, da salvação e de que os eleitos seriam provados nesta vida. Eles ouviriam um falso evangelho, eles estariam sendo levados ao engano, mas eles seriam poupados desse engano. Lembre que o verso-chave do capítulo 24 é os versículos de número 12 e 13. Observe aí os versos 12 e 13. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Veja, por quem vai se multiplicar a iniquidade? Olha o verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a quem? A muitos, não a todos. Então esses falsos profetas fazem com que a iniquidade, a palavra iniquidade aqui é pecado, ela se multiplique de tal maneira que não é que ela não existia antes, é porque mesmo existindo ela não era tão intensa como nesses dias.
Então, multiplicando-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem são esses muitos? Será que são os crentes? Obviamente que não. O verso 11 diz, por exemplo, que esses muitos aqui são aqueles que são enganados pelos falsos profetas. O verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem são esses salvos aqui do verso de número 13? Para dar uma antecipada aí, para a gente não ficar demorando e delongando aqui no capítulo 24, observe o verso 22 e você descobre quem são estes que são perseverantes até o fim. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Então, os escolhidos são aqueles que perseveram até o fim. E o ato de perseverar não é que os escolhidos têm força para evitarem o mal e se corromperem com o pecado. É porque o Senhor faz com que a maldade sobre eles seja o quê? Abreviada. Então é o Senhor que persevera pelos escolhidos. Não há graça inerente aos escolhidos, mas a graça de Deus para os escolhidos. Então perceba que esses escolhidos aqui compõem a igreja. É o ajuntamento solene dos santos, que ele vai falar no capítulo 25, ainda no capítulo 24, com a parábola dos servos, e no capítulo 25 com duas parábolas: a parábola das 10 virgens, verso 1 ao verso 13, e a parábola dos talentos, do verso de número 14 ao verso de número 30. A primeira parábola está aí no capítulo de número 24, que vai do verso 44 ao verso 51. Falando sobre isso, então, falando sobre sua noiva, ele mostra agora a razão pelo qual ele se agracia da sua noiva. Então, veja, a razão pela qual ele se agracia da noiva está aí entre o verso de número 31 e o verso de número 34. Primeira parte da mensagem aí, ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Ele está falando do retorno glorioso de Cristo, tempo vindouro, e todos os santos anjos com ele. Os anjos não são todos os anjos, mas são todos os anjos santos. Aqui aqueles anjos que foram preservados em santidade com o Senhor. Aí diz o texto: então se assentará no trono da sua glória. A palavra glória aqui remete ao seu poderio, ao estabelecimento do seu juízo. Então, no tempo vindouro, quando o Senhor vir, ele vai revelar-se em glória, ou seja, em estado de juízo. Ele estará agora rodeado dos seus santos anjos. Se você quiser ter uma ideia do que é que está acontecendo aqui, abra sua Bíblia no livro aí de Tessalonicenses, capítulo 4, e veja claramente do que é que Cristo está falando aos seus filhos. Verso 13 em diante, mas para ser bem preciso aqui, observe aí o verso de número 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como ele está falando da volta de Cristo, veja que o Senhor vem, mas ele está agora precedido de quê? Do alarido dos anjos, nesse caso aqui específico do arcanjo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 e veja como o Senhor está mostrando o retorno providente de Cristo. Veja, Lucas está falando da ascensão de Cristo, quando Cristo foi levantado da terra e sendo apresentado a Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não depois de
destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-se, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence abrir os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Cristo estava sendo levantado, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. A palavra homem vestido de branco aqui remete a anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Ou seja, assim como vocês estão vendo ele subir, ele também descerá. Então o que é que acompanha ele? Ele vem em nuvens e ladeado de quê? Dos santos anjos. Então, assim como vocês viram subir, ele também há de descer. Então, retornem aí para Mateus capítulo 25. É isso que o verso 31 está dizendo. É que na vinda de Cristo, ele está vindo agora com os seus santos anjos. E ele vem agora revestido de glória. Agora, com que glória ele está revestido? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Vamos descobrir agora que glória é essa que o reveste, que o toma, que está em si com ele. Apocalipse capítulo 1, irmãos. Verso de número 6 em diante. Desculpa, irmãos, verso de número 7 em diante. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és e que era, que há de vir. Agora veja, o Todo-Poderoso. Antecipe aí agora, verso de número 11, diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. João está dizendo assim, esse homem falava comigo, e quando eu virei-me para ele, aí ele diz assim, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, ou seja, todos ouvem. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E quando o vi, então João diz assim, e quando eu me deparei com ele, revestido de glória, olha o que é que ele vai falar. Caí a seus pés como um morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte, eu sou o dono da morte. E sou o dono de onde? Do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas coisas vão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos que das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Essa é a glória que recobre esse Cristo. Veja, João
é o mesmo João do Evangelho que recosta a sua cabeça no seu peito e descansa. Agora, quando ele vê o Cristo recoberto de glória, ele não encosta mais a cabeça no seu peito e descansa. Ele cai perante a sua face como um morto. No tempo vindouro, é o que o texto diz, virá o Senhor recoberto de glória. Agora, vejam só, e não somente os crentes ao verem se espantam, mas primordialmente os ímpios. Vê, se João, que mantinha reta intimidade com o Senhor, caiu aos seus pés como morto, qual seria, portanto, o sentimento dos ímpios? Apocalipse capítulo 6. Vamos descobrir aqui qual é o sentimento que os ímpios têm ao ver esse Senhor recoberto de glória. Verso de número 15 e o verso de número 16 diz assim: olha o sentimento dos ímpios, irmãos. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. Olha o que é que eles dizem. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira de quem? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Lembram de João, a pregação de João Batista, pregando no deserto da Judéia? Vem o Senhor e ele com o dedo em riste aponta: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Perceba a glória de Cristo e o sentimento que os homens sentem ao vê-lo. Eles estão espantados. Há um medo recorrente em seus corações. E a atitude que eles têm é dizer assim: que os montes e os rochedos venham sobre nós, para que nós possamos ser ocultos da face do Senhor, porque nós não queremos presenciar a ira do seu Cordeiro, a ira de Cristo. Agora, por que esses homens estão dizendo assim: nós não queremos gozar da ira de Cristo? Nós só podemos descobrir isso quando analisamos Mateus capítulo 25, irmãos. Agora voltem para Mateus 25, que é o nosso texto. Por que os ímpios não querem gozar da ira de Cristo? Verso número 41 diz assim, irmãos: então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem são os que estiverem à sua esquerda? Observe aí, irmãos, que os que estão à esquerda, no verso número 33, são quem? Os bodes. Olha o verso 33 aí. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Bode é uma figura daqueles que são portadores de pecado. Vocês devem lembrar do que é que acontece lá no livro de Levítico. Para o Senhor imputar pecado nos homens, ele mostra essa figura onde? Lembra do bode emissário que carregava o pecado dos homens? Então o sacerdote punha a mão sobre a cabeça do bode e o lançava no deserto. Então a figura do bode aqui não é a figura dos eleitos, mas é a figura daqueles que portam pecados. Aqueles que portam pecado. Aqueles que levam consigo o pecado. Agora, entendam, irmãos, por que esses homens ímpios estão tão desesperados que dizem aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondemos na face do Senhor? Verso número 42 diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Agora, veja, eles escutam: espera ainda, qual
quando foi que o Senhor era estrangeiro e a gente não o hospedou? Quando foi que o Senhor teve nu e nós não o vestimos? Quando foi que o Senhor teve fome e não te demos de comer? Quando foi que o Senhor teve sede e não te demos de beber? Olha o que é que diz o verso 44. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e nós não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, ao ímpio diz, não, está errado. Nós acolhemos os pequeninos. Os pobres da rua, quando nos pediram esmolas, nós temos. Quando a pessoa bateu na minha porta pedindo água, eu dei água. Quando teve fome, que eu não tive o dinheiro, eu lhe dei a comida. Quando o vi semi-nu ou nu, eu lhe dei de vestir. Que conversa é essa de eu não servir ao pobre? Entendem, irmãos? A palavra pequenino aqui não se refere a pobre. A palavra pequenino aqui se refere a quem? Aos crentes. São os crentes que são chamados de pequeninos. São os crentes que são feitos como crianças, que perdem a sua razão, que perdem o seu direito e se colocam no julgamento daquele que é pai, daquele que é senhor. Pequenino aqui não se refere aos outros ímpios pobres, mas pequeninos aqui se refere literalmente à igreja de Cristo. Então veja, quando o homem feriu a igreja de Cristo, não a acolhendo, não atendendo às suas necessidades, feriu literalmente a quem? Feriu literalmente a Cristo. Quando você ataca a igreja, você ataca a Cristo. Quando você ofende a igreja, você ofende a Cristo. Quando você é desleal com a igreja, você está sendo desleal com Cristo. Quando você não tem a responsabilidade com a igreja de Deus, você não tem responsabilidade com Cristo. Por qual motivo? Porque a igreja é a esposa de Cristo, é a noiva de Cristo. E sendo Ele o noivo dela, qualquer ataque e ofensa que você lance contra ela, é como se você estivesse lançando uma ofensa contra Cristo. É assim que países aliados resolvem as suas questões. Uma aliança militar diz, se você atingir aquela nação, é como se estivesse me atingindo. Se você ofender aquela nação, é como se você estivesse me ofendendo. Se você atacar aquela nação, é como se você estivesse me atacando. Então, se você atacar aquela nação, se prepare que você vai ser atacado. Cristo olha para a sua noiva e diz assim, quem são os teus ofensores? Eles, portanto, são o quê? Meus inimigos. O absurdo que pode acontecer quando nos rebelamos contra a igreja do Senhor. E aí muita gente diz assim, olha, eu vou ser crente em casa. Meu irmão, primeiramente, que não existe crente em casa. E tem muitos crentes enganados que ainda dizem assim, eu sou a igreja. Deixa eu lhe dizer, não é. A igreja não é você. A igreja é a coletividade dos irmãos. Daí o autor de Hebreus, para preservar a igreja de Cristo, ele diz assim, não deixando de quê? De congregar, como alguns entre vós, abandonando tal costume. Veja, tem sido enlaçado pela doutrina do diabo. A igreja só é igreja quando ela se reúne no corpo de Cristo para bendizer o seu Senhor e exaltá-lo na sua santidade.
É essa igreja, é esse povo que o Senhor cerca, guarda e protege. E qualquer que tente atingi-la, está atingindo a Cristo. Qualquer que diga assim, eu sou inimigo da igreja, ele está dizendo assim, eu sou inimigo de Cristo. Eu sou inimigo de Cristo. Qualquer que se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. No catolicismo romano, há um erro teológico grave. Os homens teólogos de lá dizem assim, só existe salvação na igreja. Isso não é verdade, a salvação é de Cristo. Mas ela só pode ser desenvolvida e compartilhada na igreja. É com o ajuntamento solene dos crentes que nós compartilhamos dos benefícios da nossa salvação. É a razão pela qual nós não podemos deixar de congregar. Não sei se você sabe, há um erro gravíssimo que pode acontecer entre os crentes quando nós dizemos assim, não importa, eu vou faltar esse culto e vou vir no próximo culto. Irmãos, notem essa imagem. Dominicalmente, Cristo se apresenta para a sua noiva. Ele faz um cortejo. O cortejo dos tempos antigos não acontece como o que nós chamamos hoje de namoro. O rapaz que pega a moça e a beija e desfruta dela antes do casamento. Mas o cortejo dos tempos bíblicos era o noivo chegar para a noiva e ele declamar suas palavras que corresponderiam no casamento. Ele não diria para a noiva, eu te protegerei, eu te guardarei, você será a minha amada. Então ele corteja a noiva. Perceba, quando eu deixo de congregar, o que é que acontece comigo dominicalmente? Eu perco o cortejo de Cristo com a sua amada. Eu deixo de ouvir a palavra de Cristo, que é o cortejo dele para a sua noiva. Eu deixo de ser ensinado na verdade, para me embaraçar com a comida, com o alimento, com os deleites carnais dessa vida. Eu troco o cortejo de Cristo pelas fantasias desse mundo. Eu prefiro ouvir o mundo do que o galanteio de Cristo. E atente, quando isso acontece é porque aquele homem diz, porque eu tenho mais prazer, por exemplo, nos encantos dessa vida, do mundo, do que no culto em que Cristo fala à sua igreja. Aí você se torna aliado do mundo. E o que é que acontece com você? Cristo disse, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Você está percebendo o que é que acontece com você quando você perde um culto? Você deixa de provar do galanteio de Cristo para com sua noiva. Cristo declamando proteção para o seu povo. Dizendo assim, eu sou fiel. Eu lhe vou proteger de todo mal. Nada vai lhe acontecer. Os teus inimigos são os meus inimigos. Você é fraco, mas no entanto eu sou forte. Você é a noiva. Ele diz assim, e eu sou o rei. Você nada possui a não ser vestes brancas. Mas eu sou o Senhor, dono de tudo. Ele está cortejando a sua noiva. E a sua noiva está cada vez mais interessada por ele. Cada vez mais apaixonada por ele. E a sua verdadeira noiva, ao chegar ao domingo, ela se apronta. Porque ela vai ouvir mais uma vez o galanteio de Cristo. Percebeu aqui por que é que os inimigos estão sendo punidos? Porque quando viram a noiva passar para se encontrar com o seu Senhor, eles se levantaram contra ela, não a serviram. As suas vestes estavam inapropriadas e eles não a vestiram. Ele a denunciou e ela foi presa e eles não foram visitá-la.
Ela esteve com fome e eles não alimentaram. Ela esteve com sede e eles não deram nada de beber. Aí de repente agora eles são apresentados ao noivo. Aí o noivo pergunta: o que foi que você fez? Ele diz assim: mas Senhor, nós estamos aqui, nós aqui te perguntamos o que foi que nós fizemos. Aí o Senhor diz: sabe o que vocês fizeram? A minha noiva passou por aí e você não fez nada. Aí assim, como foi que a gente não fez? Aí assim, ela teve sede e você não deu de beber. Ela teve fome e você não a amparou. Ela esteve presa e você não foi a visitar. Ele é assim: realmente. Agora, já que o Senhor é rei, Senhor e juiz, me diz assim: o que é que vai me acontecer? O que é que vai acontecer ao ímpio que não aparou a igreja? Olha o verso 46 aqui, você vê o que acontece. Irão estes para onde? Tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Observe, aqueles que estavam à esquerda foram contados como bodes ímpios, se levantaram contra a igreja. O que acontece quando eu participo da igreja de Cristo? Voltem para o verso número 33. Diz assim: e porá as ovelhas à sua direita. Agora olha o verso número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Ele está dizendo assim: cheguem. O vinde aqui é chamando. Quem participou do culto hoje pela manhã aprendeu aqui que todo aquele que é chamado é salvo, né? Deixa eu dar só um reprise para você aí. Romanos capítulo 8, verso número 28. Abra a escritura lá. Romanos 8, 28. Quando nós pela manhã pregamos aqui o Antigo Testamento, veja o que acontece com aqueles que são chamados. Cristo diz assim: vinde. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Veja, e o que acontece com os que são chamados? Eles conhecem ao Senhor, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos, primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, ou seja, guardou até a salvação. Guardou até a salvação. Então veja, Cristo agora chama os que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai. Qual é a qualidade daqueles que são chamados? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. O mesmo livro, capítulo 11, verso 28. O texto diz assim: vinde a mim. A mesma expressão. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que é que vocês encontram? Descanso. A palavra é Shabat. Ou seja, vocês encontram um paraíso de Deus para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esses que são chamados são os eleitos, são aqueles que foram comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Verso número 34 ainda diz assim: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Veja, aí os crentes perguntam: Senhor, porventura, quando foi que ele fez isso? Nós nunca te vimos nu, nós nunca te vimos preso, nós nunca te vimos com fome. Pelo contrário, nós que estávamos ao teu redor tivemos fome
E o Senhor por 2 vezes multiplicou pão e peixe. Lá no casamento, todo mundo esperando porque o vinho tinha acabado, o Senhor foi lá e multiplicou água em vinho. E onde foi que o Senhor nos viu? Onde foi que nós te vimos, Senhor, com sede, com fome, sem vestes, como estrangeiro e preso? Que história é essa? Aí ele olha para os crentes, aí diz assim: eu vou explicar para vocês quando foi que isso aconteceu. Aí aqueles que estão olhando para ele dizem assim: explica-nos, Senhor. Porque nós queremos saber isso. Nós nunca vimos tal fato. Nunca te vimos nu. Não, nós nunca te vimos. Pelo contrário, o Senhor é que nos pegou um de nós aqui nu. Quando estava na praia, o Senhor chegou e ele teve que correr. Falando de Marcos. Que história é essa, Senhor? Aí ele diz assim: e respondendo o rei, verso 40, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, sabe quando foi que vocês fizeram isso? Foi quando vocês atenderam a necessidade de um dos meus pequeninos irmãos da igreja. Se aqui tivesse um homem que tivesse em dúvida ainda do que ele estava dizendo, poderia dizer assim: Senhor, me diga uma coisa, quem são estes que são teus pequeninos irmãos? A quem o Senhor chamou de irmãos? Quem são esses, Senhor? Nós queremos descobrir agora, porque o Senhor acabou de dizer o seguinte, que estes pequeninos irmãos, deles é o rei, no verso número 34, deles é a herança, que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Quem são esses, Senhor? Bora descobrir quem é esses que são chamados de irmãos? Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8. Verso número 16. E o verso número 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Ou seja, Cristo está páreo a nós. Se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É assim, muito bem. O Senhor agora descobriu que o reino são aqueles que são feitos o quê? Filhos de Deus. Agora, observem aí Hebreus capítulo 2. Verso 11. E o verso 12. Porque assim o que santifica, como os que são santificados. Aquele que santifica é o personagem do verso de número 10, Cristo. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de quem? Veja, volta agora lá para Mateus, fique com a Bíblia marcada entre Hebreus capítulo 2 e Mateus capítulo 25. Observe aí o que é que Mateus 25 está dizendo. Verso 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Cristo está dizendo assim: esses que agora recebem o reino como herança, as promessas que foram preparadas desde a fundação do mundo, são meus pequeninos irmãos. Agora, verso de número 12 do capítulo 2 de Hebreus. Descubra agora quem são esses irmãos. Dizendo o verso 12: anunciarei o teu nome. O nome de quem? O nome de Deus. O anunciarei aqui é pregarei o teu nome. A quem? A meus irmãos
Cantai-te-ei louvores aonde? Na igreja, no meio da congregação. Quem são os irmãos de Cristo, irmãos? Imagina aí quem é. Somos nós. Nós somos os irmãos de Cristo. É nós que recebemos esse reino por herança. É nós que protegemos a noiva. É nós que acolhemos a noiva. Aí Cristo está dizendo: pois bem, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, fizeram a mim. Veja, os amigos da noiva recebem a glória dos céus. Os filhos de Deus que compõem a noiva do Cordeiro recebem a herança desde a fundação do mundo. Um dia Cristo virá. E quando Ele virá, os crentes à direita, os ímpios à esquerda. Os ímpios porque foram inimigos da noiva. Os crentes que amaram a noiva do Cordeiro, protegeram a noiva com suas vidas, se deram a ela, amaram o seu Senhor, amaram o noivo, tomaram esse deleite para si e gozarão do gozo eterno do Senhor. Duas causas aqui no texto. Se você que faz parte da noiva está abatido ou abatida, a causa da sua alegria é que você está sendo preservado ou preservada para aquele grande dia quando o Senhor virá. A sua premiação será a glória de Deus. O deleite e o desfrute da sua alma é as recompensas adquiridas todas elas por Cristo. Uma segunda mensagem: se você não faz parte, portanto, da noiva, se você não caminha com a noiva, com a igreja, lembre-se que existe aqui um alerta de Cristo para a sua vida. É que o local que espera por aqueles que não se tornaram amigos, amantes, a noiva de Cristo, literalmente, é o que diz o verso 46, o local de eterno tormento, ou de tormento eterno. Meu querido irmão, então, portanto, eu lhe convido a sempre amar a noiva de Cristo, a dominicalmente ouvir o galanteio de Cristo para com a sua esposa, para com a sua noiva, para com a sua amada, a ouvir então a palavra do Senhor e por elas verdadeiramente se apaixonar e viver para o Cordeiro com todas as forças da sua vida, lembrando que com todas as forças do Cordeiro Ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, meu irmão, eu lhe chamo a participar da igreja, da noiva comprada com o sangue de Cristo, para que você evite a condenação eterna e para que de agora e para a eternidade você goze do galanteio, da proteção que Cristo oferece para o seu povo. O Senhor nos abençoe, irmãos. E o Senhor aplique, então, a sua palavra aos nossos corações.